Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal. Agradecemos a assistência dos bons espíritos, a presença do Eduardo e o amparo do Clever lá na técnica. Eduardo? Muita paz a todos os ouvintes. Vamos estudar Momentos com Joana de Ângeles. Estamos no Homem Integral, não é? No capítulo 8, o Homem perante a Consciência. Já iniciamos o nascimento da consciência, mas eu vou pedir a Eduardo para retornar ao primeiro parágrafo e vamos lendo até o quarto e aí fazemos um novo comentário. Ok, então vamos lá. Capítulo 8, Joana de Ângeles diz o seguinte: antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação de suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos, e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Passada a tempestade, os seus remanescentes, não destruídos, in totum, emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e um mito criativo aparece preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante que aglutine todas as mentes sobre elas, derramando as suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente de despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente, voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que se os conteúdos psíquicos emergem, formam a consciência. As contribuições atuais desta irão se incorporar ao inconsciente, que surgirá mais tarde. Desse modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra, dando campo aos conflitos. Esse sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Sem essa dualidade dos opostos que leva à reflexão, no processo de individuação, não há aumento real da consciência, que somente se opera quando entrando em contato com os opostos e os absorvendo.
Então, Joana traz aí uma série de questões, começando pela questão do mito, e eu acho que essa busca, né, que o ser humano tem do mito, e ele nunca encontra esse mito, né, ele está sempre buscando. Acho que o grande mito que a gente deveria buscar é o Cristo, né? É o nosso paradigma, né? É ele que é realmente o caminho, a verdade e a vida. Naturalmente, seja jovem, seja mais maduro, seja um idoso, as pessoas que realmente têm um equilíbrio maior são aquelas que têm a fé, são aquelas que buscam realmente em Jesus a inspiração para lidar tanto com os seus conteúdos inconscientes, né, conforme Joana coloca aqui, todos nós trazemos o nosso passado que nós não lembramos, são conteúdos inconscientes, mas que se manifestam através dos nossos impulsos, né, dos nossos sentimentos, muitas vezes desequilibrados, dos nossos vícios. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte muitas vezes se questiona, né? Por que eu sinto isso? Por que eu gostaria de fazer uma coisa diferente? Eu gostaria de seguir o Evangelho, eu gostaria de ter bons pensamentos, e eu estou sempre sendo tomado por um conflito interno tão grande. É esse inconsciente que a Joana coloca aqui, que a gente carrega conosco, e, ao mesmo tempo, o nosso consciente buscando equilibrar isso, né? Buscando um caminho diferente. Seria mais ou menos o que Paulo de Tarso chama da luta do homem velho com o homem novo, que nós queremos ser. E juntando a isso tudo, tem os nossos embates com o nosso próximo, que acabam servindo de espelho para nós, porque o defeito do outro, de certa forma, se espelha no nosso defeito. E aí esse conflito em lidar com o defeito do outro, com as dificuldades do outro e as nossas próprias dificuldades geram conflitos. E aí nós vemos o que vemos nos dias atuais. Muitas brigas, muito desentendimento, muita inveja, muita gente que tem ciúme daquilo que o outro conquista, o egoísmo predominando, o orgulho. Então são situações que nós trazemos aí vida após vida, e enquanto nós não buscarmos, né, este mito que permanece e permanecerá para sempre, que é Jesus, mas o mito que simboliza todo o bem, toda a paz, tudo de bom que nós buscamos, realmente teremos dificuldade em lidar com os nossos fatores inconscientes e também com a dificuldade do nosso próximo. Esse mito é o referencial que nós precisamos, não é, para evoluir. Nós necessitamos desse referencial para que nós possamos tê-lo. Por isso que Jesus é para nós o guia e modelo. Quando ele pergunta quem os homens julgam que ele é, e depois ele é chamado de mestre, ele é o único título que ele aceita, é porque na condição de mestre ele é educador. Na condição de educador, ele é o nosso salvador, porque nos auxilia, não é, a ressignificar os valores do homem velho, que são valores muito transitórios, porque tem a ver com terra-terra, e buscar a nossa essência de espírito imortal. É interessante nós nos lembrarmos que o homem velho, esse ser que ainda veiculamos, né, em nossas emoções, nossas paixões, nosso ideal meio, complicadinho, nós não devemos nem podemos desprezar o homem velho, porque o homem velho, ele é a base onde o homem novo vai surgir. O homem velho, ele vai fazer parte do ouro da experiência, das marcas, das dores provocadas pelos equívocos, pelas ilusões, não é? Então, quando nós nos apresentamos diante de Jesus, com as nossas chagas morais, Jesus vai nos tocar intimamente e vai nos auxiliar a nos harmonizar. Então, é uma das coisas que a doutrina nos traz, que para mim é de grande valor, porque ela não prestigia os equívocos e os erros por si só. Mas a doutrina espírita nos dá a tranquilidade e o equilíbrio de identificarmos que o homem velho é alicerce para o homem novo. Porque cansado de sofrer e de fazer sofrer, chega uma hora que nós buscamos a luz. E a luz é o nosso ideal, é o nosso referencial, é o nosso guia, né? É o nosso modelo. Jesus é a tipificação para a nossa felicidade espiritual. Então o homem velho não é para ele ser desprezado. O homem velho é para ele ser identificado, ele ser compreendido, ele ser curado,
porque é daí que vai brotar o homem novo. E aí ele agora vai continuar, né? Joana vai continuar falando sobre a questão da consciência. E ela diz que a consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana. E que se caracteriza por uma oposição básica essencial. É o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo, bem como aos denominados estados interiores e subjetivos, a distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. E conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes. Estabelece, ademais, a diferença entre consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos e como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados no ego, tais não são consciência. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos geradores da consciência. Encontramo-lo nas religiões da antiguidade oriental, e particularmente no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal, são relevantes. No zoroastrismos, nome difícil esse, hein? Zoroastrismo, é do Zoroastro. Isso. Também o ressuscitou, e mais tarde a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal, como mediadora dos opostos, do santo grau, como depósito que compõe as bases da consciência humana, a se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia das suas várias expressões, tais a consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz e de amor. É interessante essa questão que Joana traz dos opostos, né? Porque para nós eles são muito importantes. A gente precisa do oposto para a gente tomar a decisão, a consciência do que nós queremos, né? Então, desde a antiguidade, você tem lá a questão da luz e das trevas, do bem e do mal. São caminhos, né, que nós vamos ter que seguir na vida, que o livre-arbítrio vai nos mostrar. Então, a todo momento na nossa vida, a gente está aí lidando com a dualidade, com os opostos. E temos que tomar decisões entre fazer aquilo que é o certo ou seguir o caminho errado. Muitas vezes seguimos o caminho errado sabendo que é errado, mas porque nós temos algo a ganhar com aquilo, o prazer é uma escolha. E muitas vezes nós pagamos um preço muito alto por essas escolhas equivocadas. Mas nós que aqui estamos, né, que conhecemos a doutrina espírita, nós não temos como pretextar ignorância no sentido da escolha a fazer. Nós sabemos qual é o caminho. Muitas vezes nós optamos pelo caminho equivocado, não por desconhecimento, mas porque nós fazemos conscientemente, e daí a gravidade em relação às consequências daquilo que nós escolhemos. Não por acaso Jesus disse que muito seria cobrado a quem muito foi dado. Temos o conhecimento, conhecemos os opostos e devemos sempre, entre os opostos, seguirmos aquilo que o Evangelho nos ensina. Quando nós vamos amadurecendo, pelas próprias marcas das lutas que nós vamos enfrentando, nós vamos desenvolvendo essa equanimidade, o caminho do meio, saindo dessas duas polaridades, desses opostos, certo e errado, né? E vamos valorizar o certo que está no erro. Qual é o certo que nós vamos encontrar no erro? A experiência, a lição, né? Porque o erro em si é uma tentativa de acerto frustrada. Mas se nós nos comprazemos naquela atitude, nós vamos desenvolver uma cristalização naquele condicionamento, e aí já não somos mais criaturas que cometem erros, nos tornamos seres maus, porque se comprazer no erro gera uma perversidade em nós.
E já fizemos isso. Todos, de alguma forma, passamos por essa luta de uma forma prazerosa, porque era conveniente para nós, não é? Os nossos valores eram terra a terra. Agora é que nós estamos buscando verticalizar as nossas emoções, buscando a sintonia com o bem, com a paz, com a luz, com o belo, com o amor, com Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é o nosso paradigma, o nosso mito, o nosso referencial. Então, para nós, do erro fica a lição, não é? E lembramos de Jesus, para buscarmos reunir valores, bens, onde o ladrão, a traça e a ferrugem não destroem, não corrompem, não roubam. Por quê? Que valores são esses? São os valores do espírito imortal, mas eles são justamente retirados das experiências, inclusive das desastrosas. Então, o que podemos tirar de certo no erro é a lição, e aprender com ela e seguir adiante. Vamos continuar, né? Você que está chegando agora, programa Momentos com Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro O Homem Integral, no seu capítulo 8. Logo nesse primeiro tópico, Nascimento da Consciência. Qual é o parágrafo que nós estamos aí, Maria de Fátima Miranda? Você chegou a falar... Agora é os equipamentos... É isso aí. Qual é esse parágrafo aí? É o 15º. 15º parágrafo aí desse primeiro tópico do capítulo 8, Nascimento da Consciência. Então o Espírito Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções, que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando na liberação de conflitos. As heranças atávicas que se convertem em arquétipos no inconsciente individual e coletivo dizem respeito às realidades do espírito, em si mesmo, responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da consciência. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto, detido, conhecido, o que não planifica. Esta satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se por sua vez conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire desse modo a consciência autêntica, no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. E Joana termina dizendo: indispensável nesse jogo do conhecer, sendo conhecido, que se não cria uma dependência em relação à pessoa que conhece. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar os obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Essa é a meta que a consciência almeja. Então nós estamos nessa eterna busca, primeiro de se conhecer. Porque se nós não nos conhecemos, dificilmente iremos conseguir compreender o outro. Então, nesse jogo de conflito entre conhecer-se a si mesmo e conhecer o outro, é que os embates humanos se dão. Muitas vezes a gente verifica uma coisa muito interessante, que é uma pessoa criticando a outra, que tem uma atitude que ela também tem. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: Jesus, ele está criticando uma coisa correta, que o outro está fazendo errado, só que ele está criticando e ele não consegue enxergar que ele faz a mesma coisa que aquela pessoa. Acontece. Aí tu fala assim: gente, como o ser humano é louco. E é por isso que Jesus nos quer coletivamente. Quer dizer, o ego dele não é capaz, né, o eu consciente dele não é capaz de se reconhecer. É como se a Miranda estivesse contando uma fofoca, só que eu também sou fofoqueiro. Sim. E aí eu chego para uma terceira pessoa e falo assim: a Miranda é uma fofoqueira, um absurdo que ela faz. Só que eu sou igualzinho. Mas assim, o que é interessante, e aí é uma reflexão com o nosso ouvinte, é que
o que me parece, observando a pessoa falar, é que ela realmente ela não se percebe. Ela olha no outro o equívoco que ela também carrega, mas é como se ela não conseguisse enxergar que ela também faz a mesma coisa. Nós tivemos a oportunidade de conviver com uma criatura muito, muito dinâmica, muito dedicada, o seu Machado. Então, sempre que ele ia fazer a análise de um comportamento, ele nunca citava o nome da pessoa. Ele falava o sujeito, porque o sujeito podia ser ele mesmo, entendeu? Então, aí nós vamos observar que nós não estamos privados da oportunidade de observar o que está em volta, de refletir, de analisar os comportamentos em torno. Mas nós não podemos fazer isso nos excluindo da situação. Porque ainda que não tenhamos de forma tão evidente aquela mazela que o outro ainda carrega, estamos cuidando da nossa, que ainda é real em nós. Não é? Então, nós vamos observando que aí está a pedagogia divina. O homem é um ser gregário. Por quê? Saímos todos da mesma fornalha, dos prazeres, da ignorância, né? Daquela coisa de ficar chafurdando mesmo do erro. Agora estamos idealizando uma nobreza espiritual, que não é a nossa realidade. Então, não vamos nos constranger, mas também não vamos nos acomodar. Às vezes, quando estamos falando sobre a mensagem do Cristo, o Evangelho, quem nos escuta pensa que nós vivemos integralmente, e não é. Quando nós falamos com tanta propriedade da mensagem de Jesus, estamos falando como sapos atolados na lama, admirando a claridade da lua, mas que já está sabendo valorizar a claridade da lua, e está idealizando, ainda que continue nas lutas morais para vencer a si mesmo. Porque se Jesus fosse esperar um nível superior de moral para que viéssemos falar do bem na terra, a terra não ficaria pronta nunca. Porque anjo não tem o que fazer aqui, e anjo não ia ser a coletividade da terra, não é? Bem, diante disso, né, que a gente possa... É claro que vocês ouviram aí a nossa leitura desse tópico e devem ter se perguntado, poxa, esse texto é tão difícil? Certamente, né, um texto que deve ser mais aprofundado. Porque está na parte técnica da psicologia. Claro que nós tentamos aqui pegar o que fosse mais simples, né, até que o nosso objetivo aqui é buscar o conteúdo moral, mas é interessante entender, né, as questões que Joana traz, do ego, né, que é esse nosso eu consciente, o inconsciente coletivo, né, que são imagens que, segundo o Jung, nós trazemos, herdamos aí dos nossos ancestrais, né, a história da própria humanidade, os arquétipos, né, que são os padrões de comportamento. Enfim, procuramos não nos prender a essas questões mais técnicas da psicologia, mas focar naquilo que é importante na reflexão do conteúdo moral. Mas não se desestimulem da leitura nesse sentido, e Joana pede que a gente, ao contrário, hoje em dia com a facilidade da internet, vá pesquisar, pegue esses termos que Joana utiliza e vá pesquisar, verifique. Estude em grupo, discuta com outra pessoa. É muito importante porque vai trazer conhecimento, vai trazer novas reflexões, mas o básico que nós poderíamos passar hoje para vocês é isso, que a gente reflita nesse autoconhecimento, né, no entendimento e no conhecimento de si mesmo, pois só assim conseguiremos lidar aí com os opostos, os conflitos e com o nosso próximo, buscando sempre o caminho do meio, como disse a Miranda, o equilíbrio. Que Jesus nos envolva, abençoe o teu lar, tua mente, teu coração, né? Diante das lutas da semana, que busque lembrar desse referencial, desse guia e modelo que nós temos, que é o nosso porto seguro, é o nosso bom pastor. Conhece cada um de nós, sabe da nossa fragilidade e nos momentos mais críticos nos carrega no colo. Uma boa semana. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.